Paz, irmãos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem no seu lar. Eu vim aqui trazer uma mensagem para a gente meditar junto e eu vou ler aqui em 2 Crônicas, no capítulo 27, versículos 1 e 2, que diz: Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Agora vou ler o capítulo 28 também de 2 Crônicas, versículos 1 e 2. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disso fez imagens fundidas a Balaim. Agora eu vou ler o capítulo 29 também de 2 Crônicas e vou ler até o versículo 6. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano 1º de seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo e lhe voltaram as costas. Então, irmãos, eu estava estudando, lendo Crônicas, e quando eu fui ler, eu fiz uma comparação entre esses 3 reis, reis de Jerusalém. Jotão, seu filho Acaz, e o filho de Acaz, no caso o neto de Jotão, que era Ezequias. Se a gente for reparar na história de Jotão, fala que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas o povo continuava se corrompendo. Já Acaz fala que o povo se corrompeu e ele se corrompeu junto. Agora, quando a gente vê Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e ele convocou o povo para que o povo restaurasse a comunhão que tinha com Deus. Isso me fez pensar hoje em dia, A gente vive um mundo tão individualista, que a gente acaba pensando só na gente. E quando eu olho a história de Ezequias, quando eu vejo a atitude de Ezequias, eu vejo que ele não se preocupou somente com a vida espiritual dele, mas se preocupou com a vida espiritual do povo. E tem uma parte muito legal, que também me chamou a atenção, que ele fala que ele não se preocupou somente com o povo de Judá, ele se preocupou também com o povo de Israel. Lá no capítulo 30, ele fala que no versículo 6, foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá. E segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que se escaparam e escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelos que os pôs em assolação como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então, uma coisa muito interessante é que Ezequias se preocupou com o povo de Judá, mas se preocupou também com o povo de Israel. Ele não se preocupava só com a vida espiritual dele próprio, ele se preocupava com a vida espiritual do povo. E aqui, antes, no capítulo 29, ele fala que, no capítulo 29, versículo 20, então o rei Ezequias se levantou da madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Então ele chamou o povo para a casa do Senhor, chamou o povo para oferecer sacrifício, para pedir perdão, para se reconciliar com o Senhor. E tem uma parte também que me chamou muita atenção para finalizar, que é no capítulo 30, no versículo 12, que diz: E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Então, irmãos, que a gente não se preocupe só com a nossa vida espiritual, que a gente não seja individualista a esse ponto, que a gente se preocupe com a vida espiritual do próximo também. Amém.
que fizeste